Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de infinitas tentativas, imagino que agora seja suficiente aqui para a gente conseguir dar início às nossas videoaulas. Espero que gostem. Caso vocês tenham alguma sugestão de alteração, vocês fiquem à vontade, afinal de contas a aula aqui é para vocês. Então quem manda e determina as regras são os próprios alunos, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Nós estamos há um tempo afastado em razão dessa crise por nós vivido. Então, eu vou fazer um breve resumo do que nós já estudamos até aqui. Como eu não tenho nenhum quadro, então o que eu pensei? Vou utilizar aqui uma folha de caderno. Vocês vão ter o tempo suficiente para irem me acompanhando e eu vou aqui pontuando com vocês a respeito do assunto, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo aqui do que nós já estudamos até aqui. Nós iniciamos aqui o semestre e estudamos a respeito de empresário. A respeito de empresário, nós conceituamos empresários e vimos o seguinte, que o Código Civil de 2002 adotou a chamada teoria subjetiva. A teoria subjetiva ela tem origem italiana e na qual se considera empresário a atividade desenvolvida pelo empresário para sua caracterização ou não. Então, a teoria subjetiva aponta que, preponderantemente, eu vou analisar a atividade desenvolvida pelo empresário, para que eu possa analisar se ele será empresário ou não. Vale destacar que o Código Civil de 1916, ao contrário disso, adotava a chamada teoria objetiva. Esta teoria objetiva de origem francesa trazia um rol de atividades em que se descreviam quais dessas atividades era atividade comercial ou não. Lembro vocês que a teoria subjetiva ela mudou a nomenclatura até então. Antigamente falava-se em comerciante e agora fala-se em empresário. Tomem cuidado, pessoal, que cooperativa e sociedade anônima, elas sempre, obrigatoriamente, por força de lei, cooperativa será sociedade simples e sociedade anônima será uma sociedade empresária. Professor, quais são os requisitos para eu me caracterizar empresário? Nós vimos que os requisitos estão previstos no artigo 966 do Código Civil. Então, quais são os requisitos? Primeiro, exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços. Profissionalmente significa habitualmente. Atividade econômica significa finalidade lucrativa. E organização significa reunião de capital, mão de obra, matéria-prima e tecnologia. Quem são os excluídos do conceito de empresário? Estão excluídos do conceito de empresário quem não possui organização empresarial, a cooperativa, porque nós vimos aqui que cooperativa sempre é sociedade simples, e sociedade simples, ao contrário daqui, ela não tem natureza empresarial, ok? Profissão intelectual. O que é profissão intelectual? É a científica, literária e artística, também estão excluídos do conceito de empresário. É possível que a profissão intelectual, científica, literária e artística seja considerada empresário? Sim. Se esta atividade aqui for considerada elemento de empresa. E o que é elemento de empresa? É quando a sua atuação se voltar para o mercado, colocando de maneira indistinta e massificamente os serviços prestados à disposição do público e formando através disso o que nós chamamos de uma estrutura impessoal. Por exemplo, um médico que crescendo forma-se, ao invés de você procurar lá o Dr. Rodrigo, você acaba procurando o hospital em que originariamente era que eu montei o meu consultório. Eu até passei esse exemplo. Primeiro o médico ele vai
monta um consultório, ele vai crescendo, vai agregando outras especialidades, até que, por exemplo, ele torna-se um hospital. E aí você não vai procurar mais aquele médico pessoalmente, e sim o serviço que está colocado à sua disposição. A atividade rural sem registro também está excluída do conceito de empresário. Vale destacar que a atividade rural, o registro na junta comercial é opcional, ok? Bom, estudamos também, pessoal, em seguida, deixa eu só aqui, pessoal, peço só um pouquinho de paciência para eu ir me ajustando com as folhas, ok? Nós estudamos também, em seguida disso, estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial tem como sinônimo fundo de comércio. Então, fundo de comércio é sinônimo de estabelecimento empresarial. Qual que é o conceito de estabelecimento empresarial? É o conjunto organizado de bens corpóreos e incorpóreos para o exercício da empresa, por empresário ou sociedade empresária. Portanto, reparem que estabelecimento empresarial é tipicamente relacionado ao empresário ou uma sociedade empresária. Portanto, não se inclui aqui sociedade simples. E um exemplo de sociedade simples é a sociedade de advogados, ok? Nós estudamos ainda dentro de estabelecimento empresarial o chamado trespasse. O que é trespasse? Trespasse é a transferência de titularidade do estabelecimento empresarial. E aí, na aula, nós fizemos uma diferença entre trespasse e cessão de cotas. A cessão de cotas é apenas a modificação do quadro societário. Quais são os requisitos do trespasse? Primeiro, averbação na junta e publicação na imprensa oficial. Esses requisitos aqui, eles estão relacionados à produção de efeitos contra terceiras pessoas, não entre as partes. É possível que eu tenha um trespasse sem averbação na junta e sem publicação? O que vai acontecer com isso? Se eu tiver um trespasse sem averbação na junta e sem publicação, ele só tem efeito interpartes, ok? Para a produção de efeitos em relação a outras pessoas não vinculadas ao negócio jurídico, é necessária averbação na junta e publicação na imprensa oficial. Quais são os efeitos do trespasse? Primeiro, adquirente responde pelas dívidas anteriores, salvo as tributárias e trabalhistas, e o alienante, aquele que vendeu, responde pelo prazo de 1 ano solidariamente. Tomem cuidado que na cessão de cotas, o prazo de que o alienante responde solidariamente é de 2 anos. É possível fazer concorrência? Tomem cuidado, na omissão do contrato é vedado concorrência pelo prazo de 5 anos. Agora, claro, pode o contrato estipular um prazo diferente, tanto para mais quanto para menos. Também é consequência jurídica do trespasse a subrogação dos contratos. Ocorre a sublocação, salvo unicamente no contrato de locação. No contrato de locação, o trespasse exige a anuência do locador em relação ao trespasse. Qual que é a proteção jurídica que o estabelecimento empresarial tem, tipicamente? A chamada ação renovatória, que está prevista na lei de locação. Quais são os requisitos? Contrato de locação escrito com prazo determinado, um prazo de 5 anos existente nesta locação e que explore a mesma atividade nos últimos 3 anos. Para você fazer uso da ação renovatória, você tem que, no prazo decadencial de 1 ano até 6 meses para o fim do contrato, ajuizar a ação renovatória. Em seguida, pessoal, nós estudamos nome empresarial. O que é nome empresarial? Conceito. É o elemento de identificação do empresário ou da sociedade empresária. Eu tenho 2 espécies de nome empresarial, a firma e a denominação. A firma pode ser firma individual, que é para o empresário individual, ou firma social, para a sociedade empresária. Reparem que a sociedade empresária pode utilizar-se de firma social ou
denominação, ok? O que é firma individual? A firma individual é quando se utiliza obrigatoriamente o nome civil do empresário e também a designação precisa de sua pessoa ou gênero de atividade. Isso daqui é facultativo. Por exemplo, João Ribeiro, o rei do pastel. O rei do pastel é a designação precisa do gênero de sua atividade, é facultativa. Eu poderia utilizar e obrigatoriamente deveria utilizar, sendo um empresário individual, apenas o nome João Ribeiro, ok? Considerando aqui que Ribeiro é um sobrenome, tá bom? E eu tenho a firma social. O que é firma social? É quando eu uso o nome civil do sócio, tá? E aqui o nome civil de todos os sócios ou o nome civil de um sócio acompanhado da expressão CIA, que significa companhia, ao final do nome, ok? Por exemplo, então, Renata Franco e CIA. O que significa o nome empresarial Renata Franco e CIA? Significa que a Renata Franca tem algum sócio, uma ou mais pessoas. Repare que CIA está sendo utilizada no final do nome empresarial. Esta utilização CIA no final do nome significa outros sócios. E a firma social também pode ser utilizada da designação precisa de sua atividade, lembrando que é facultativo. Eu tenho ainda a possibilidade de nome empresarial, então eu falei de firma individual e social, eu tenho a denominação. O que é denominação? É a expressão palavra ou frase. Aqui a utilização do ramo de atividade é obrigatório. É possível a utilização do nome do sócio para homenagear sócio que já tenha falecido. Lembro vocês que equipara-se a nome empresarial para efeitos de proteção legal a denominação de sociedade simples das associações e das fundações, tá bom? Pessoal, isso daqui já foi estudado por vocês nas aulas anteriores. O que nós agora, a partir de agora, nós não estudamos de maneira presencial. Nós não estudamos de maneira presencial um tema que é o direito societário. Pessoal, o direito societário, eu tenho por definição lá no artigo 981 do Código Civil. Quais são os elementos de uma sociedade? Os elementos, em primeiro lugar, é consenso livre, o objeto da sociedade tem que ser lícito e eu tenho que ter uma forma de estipulação dessa sociedade que, via de regra, é escrita. Pode ser uma sociedade cuja forma de associação foi tácita, das chamadas sociedades irregulares. Tá? Eu vou mencionar aqui com vocês. Quais são os elementos específicos de uma sociedade empresária? Primeiro, que os sócios contribuam para o capital social. O capital social é o patrimônio da sociedade. É aquele patrimônio que possibilita o exercício da atividade econômica e também traz segurança para terceiras pessoas. Outro elemento específico é a participação nos lucros e também nas perdas. E eu também tenho um outro elemento específico da sociedade, que é o que nós chamamos de affectio societatis. O affectio societatis é justamente esse vínculo que une os sócios, esse vínculo afetivo entre os sócios, que é a comunhão de interesses para o desenvolvimento da sociedade. E também sempre se disse que a sociedade ela exige pluralidade de partes, mas isso caiu por terra a partir de 2012, 2010, agora não me lembro o ano, com a instituição das EIRELIs e depois da possibilidade até da sociedade unipessoal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora falando aqui da nossa folha, o direito societário, então eu tenho dois tipos de sociedade. A chamada, em primeiro lugar, a sociedade não personificada, tá bom? O que é uma sociedade não personificada? A sociedade não personificada é a sociedade que não tem personificação jurídica, tá bom?
ela pode ser uma sociedade não personificada ou uma sociedade irregular. O que é sociedade irregular? É a sociedade sem registro no órgão competente. Ela não tem registro na junta comercial. Nós chamamos a sociedade irregular também de sociedade em comum. O que ela tem como característica? Ela não tem, é sem personalidade jurídica. Esta sociedade, então, ela não tem personalidade jurídica. Portanto, os sócios, eventualmente participantes dessa sociedade, eles têm têm responsabilidade ilimitada patrimonialmente aos sócios. Portanto, os sócios respondem de maneira ilimitadamente com o seu patrimônio. Eu tenho uma outra forma de sociedade não personificada, que é a chamada sociedade em nome coletivo. Aqui eu coloquei em nome de participação, mas está errado, tá, pessoal? Perdão, é a sociedade em cota de participação. Eu não sei por que eu coloquei em nome. Então, é a sociedade em cota de em conta de participação. Meu Deus, cadê? É a sociedade em conta de participação. O que acontece com a sociedade em conta de participação, pessoal? Eu tenho dois tipos de sócio. Os chamados sócio ostensivo e eu tenho outro tipo de sócio que chama o sócio participante. O sócio ostensivo é a pessoa que exerce o objeto social. Ele age em nome individual e tem responsabilidade exclusiva pelos atos praticados. O sócio participante, ele participa apenas dos resultados. Pessoal, a sociedade em conta de participação, ela tem previsão no Código Civil e ela é muito utilizada, por exemplo, quando a pessoa vai montar um hotel. Por exemplo, o Ibis, eu vou colocar aqui uma folha aqui só para desenhar, tá, pessoal? O que acontece com o Hotel Ibis? Hotel Ibis. O Hotel Ibis, pessoal, não é uma pessoa jurídica que vai lá e constrói tudo. O que ele faz? O cara que vai construir o Hotel Ibis, ele vende todos os quartos do hotel. Antes da construção do hotel, eles são vendidos. Se você quiser, você consegue comprar um quarto do hotel. O que acontece antes desta construção? Tem uma pessoa jurídica específica que ela chega e anuncia na cidade, ó, eu estou querendo construir o hotel. Alguém quer participar? Aí vem você aqui, tá? Um casal. Vem um casal aqui e fala, pô, legal, olha que investimento bacana. Eu quero colocar meu dinheiro para construir esse hotel e ter um quarto. Então, o que acontece? Quem vai construir e vai responder pela responsabilidade do Hotel Ibis é justamente esta pessoa jurídica que tem o registro da marca Ibis e responde por todos os atos praticados. O que ela faz? Você aqui, pessoa física, celebra um contrato de conta de participação com esta pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica aqui vai ser o chamado sócio ostensivo, e você aqui é o chamado sócio participante. E aí, como é que vai funcionar esta relação jurídica? A relação jurídica é o seguinte, o sócio ostensivo, ele vai responder por todos os atos praticados aqui no Hotel Ibis, vai contratar todo mundo, comprar tudo. Funcionamento do hotel, ninguém sabe de você. Nós chamamos até o sócio participante de sócio oculto, ok? Porém, você tem um contrato particular com o sócio ostensivo em que você vai participar dos lucros e perdas. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, neste caso, você não compra o apartamento 12. Então, vamos pensar que tivesse aqui 50 apartamentos. Você comprou um. Você não está designado como um apartamento específico. Você tem um apartamento. Então, como é que o Ibis funciona? Ele chega
Se alugou 50 apartamentos, ele faz a divisão de lucro considerando lotação total. Se num determinado mês alugou 40 apartamentos, você que tem um apartamento também participa do lucro. Então o que acontece? Ele pega o lucro que teve no aluguel dos 40 apartamentos, divide por todo mundo e vê quantos sócios participantes tem. E aí vem uma proporção menor para você. Então repare que neste caso, nesta relação jurídica de sociedade em conta de participação, eu tenho um sócio ostensivo, que é quem vai responder pessoalmente e juridicamente pelo negócio, e o sócio participante, que vai participar tão somente, é o chamado sócio investidor, tá? É o sócio investidor. Muitas vezes o sócio investidor não quer participar do negócio, não quer aparecer. Então, essa modalidade de sociedade em conta de participação, ela muitas vezes é utilizada assim, tá bom? Justamente para mascarar a eventual participação de alguma pessoa em algum negócio jurídico. Tomem cuidado, pessoal, que esta modalidade, a sociedade em conta de participação, ela não tem personalidade jurídica própria, tá? Por isso que eu coloquei aqui, é uma sociedade não personificada. Então você não precisa levar a registro na junta comercial. Aliás, você até pode levar a registro nesse caso, mas o registro não vai conferir personalidade jurídica própria à sociedade, tá bom? Esta modalidade de sociedade em conta de participação, ela é tipicamente não personificada. Esse contrato celebrado entre as partes, ele só vincula as duas partes, ok? E eu tenho também a chamada sociedade personificada. A sociedade personificada é dividida em duas categorias. Sociedade simples, que nós vimos que sociedade simples ela não é empresarial, e eu tenho a sociedade empresarial, tá? Qual que é a diferença da sociedade simples para uma sociedade empresarial? É que a sociedade simples explora a atividade sem empresarialidade. Neste caso, a sociedade simples, ela é inscrita em registro civil de pessoa jurídica ou eventual órgão de classe. Lembro vocês que cooperativa é sempre sociedade simples, mas também é uma exceção que cooperativa é registrado na junta comercial. Ah, professor, mas cooperativa é registrado na junta comercial e é sociedade simples? Sim. Por quê? Porque a lei diz isso, tá bom? É uma exceção. Via de regra, a sociedade simples é registrada em cartório civil de pessoa jurídica, tá bom? E eu tenho a sociedade empresária. O que a sociedade empresária faz? Ela exerce uma atividade com caráter empresarial. O que isso significa? Ela, por exemplo, pode falir e pedir recuperação judicial. A sociedade simples não pode. Quais são as roupagens possíveis para uma sociedade empresarial? Ou simples também? Aqui, eu posso ter a sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita simples, sociedade comandita por ações, sociedade limitada, sociedade anônima ou EIRELI. Só tomem cuidado que eu disse que esta roupagem pode ser utilizada tanto para a sociedade empresária quanto para a sociedade simples. Sociedade anônima sempre será sociedade empresária, tá bom? Eu não tenho sociedade simples com roupagem de sociedade anônima, tá bom? Como é que vocês podem compreender o que é uma sociedade em nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, sociedade limitada, sociedade anônima ou EIRELI? Veja o seguinte, quando você vai casar, você tem que escolher um regime de bens, tá? Comunhão parcial, comunhão universal. Quando você vai fazer uma sociedade empresária, você também tem que escolher o regime jurídico que esta sociedade vai estar submetida. Então, quando eu falo roupagem, eu estou dizendo justamente o regime jurídico. Então, eu tenho sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade comandita por ações, limitada SA, que é sociedade anônima, ou EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada. Lembro, pessoal, que a sociedade personificada,
ela tem como característica ter titularidade negocial através do seu representante legal. Ela tem também titularidade processual, portanto também é sujeito de obrigações e direitos, e tem responsabilidade patrimonial próprio. O surgimento desta personificação da sociedade ocorre através do registro, que no caso da sociedade empresarial é na junta comercial e na sociedade simples no registro, no cartório civil de pessoa jurídica. Qual que é a classificação que nós temos destas sociedades? Estas sociedades são classificadas em, primeiro, quanto à responsabilidade dos sócios, eu posso ter a responsabilidade ilimitada, que é o caso da sociedade em nome coletivo. Eu posso ter o caso da responsabilidade dos sócios mista. Então, alguns sócios têm responsabilidade ilimitada e outros limitada. E eu tenho a classificação de que os sócios todos respondem de maneira limitada patrimonialmente. É o caso da sociedade limitada, sociedade anônima e EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Quanto ao regime de constituição ou dissolução, a sociedade contratual o ato constitutivo é o contrato social. A chamada sociedade institucional, o ato constitutivo é o estatuto social. Quem que tem estatuto social? A sociedade anônima e as demais, via de regra, tem contrato social. Ok? Acompanhando, pessoal? Beleza. Deixa eu mudar de folha. E aí nós temos aqui o seguinte, pessoal, ainda dentro das características da sociedade personificada, eu tenho ainda uma classificação que considera a possibilidade de alienação. Sociedade de pessoas, o sócio tem direito de vetar ingresso de estranho. Por conta disso, suas cotas são impenhoráveis por conta de dívida do seu titular. E em caso de morte, o sócio pode opor o ingresso de terceira pessoa. Ou melhor, pode opor o ingresso do sucessor. Na sociedade chamada de sociedade de capital, vide o princípio da livre circulação da participação societária. O que vem a ser isso, pessoal? A sociedade limitada ela é tipicamente de pessoas, tem o affectus societatis. Então, nesse caso, é possível que o contrato social vete ingresso de terceira pessoa. Na sociedade anônima, ela é tipicamente uma sociedade de capital. Portanto, vige o princípio da livre circulabilidade da participação societária. Eu posso vender a minha participação societária sem considerar o aspecto pessoal, tá bom? E vamos entrar agora nas sociedades aqui que eu mencionei, nas roupagens das sociedades. Eu mencionei aqui na folha anterior que nós temos sociedade em nome coletivo, comandita simples, por ações limitada, sociedade anônima e EIRELI, que é empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos começar falando aqui, ou melhor, já estamos no final aqui da nossa aula neste momento, vamos falar da sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo, ela tem previsão legal entre os artigos 1039 a 1044 do Código Civil. Nesse caso, pessoal, a sociedade ela é formada por pessoas físicas com responsabilidade ilimitada. Portanto, na prática, quase não existe essa modalidade. Porque quem que vai formar uma sociedade, portanto, entre pessoas, que eu vou ter responsabilidade ilimitada? Você não tem vantagem nenhuma. Justamente você forma uma sociedade justamente para blindar o patrimônio pessoal do sócio, para desvincular o patrimônio pessoal do sócio ao patrimônio da sociedade. No caso da sociedade em nome coletivo, você não tem isso. Então, são pessoas físicas com responsabilidade ilimitada. Então, na prática, quase não existe. Salvo engano, existiu na história, né, temos um exemplo só de sociedade em nome coletivo. Então, isso não existe na prática, tá bom? Uma outra forma de sociedade é a sociedade em comandita simples. Eu tenho previsão legal entre os artigos 1045A e 1051 do Código Civil
E eu tenho como característica, eu tenho uma categoria de sócio, o chamado sócio comanditado e o sócio comanditário. O sócio comanditado só pode ser pessoa física e ele vai ter responsabilidade ilimitada. E ele vai ser o administrador da sociedade. O sócio comanditário, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica e a responsabilidade dele é limitada. É o sócio investidor, tá? Aqui eu tenho uma situação parecida com a sociedade em conta de participação que nós estudamos, mas nesse caso, ao contrário da sociedade em conta de participação, que nós vimos que não tem personalidade jurídica, aqui tem, tá? E eu também tenho a sociedade em conta por ações. Sociedade em comandita por ações. A sociedade comandita por ações, ela tem previsão legal entre os artigos 1090 até 1092 do Código Civil, e eu tenho, ao invés do sócio comanditado e sócio comanditário, que é o que nós tínhamos na sociedade comandita simples, eu tenho o chamado sócio-diretor e sócio. Sócio-diretor e o sócio. O sócio-diretor, ele tem responsabilidade ilimitada, é quem dirige a empresa. O sócio tem responsabilidade limitada. Pessoal, estas formas de sociedade são o que nós chamamos de sociedade menor. Por que sociedade menor? Porque na prática elas não são quase existentes. Todo mundo ou se utiliza da sociedade limitada ou da sociedade anônima. Estas sociedades aqui são chamadas sociedades menores, ok? Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui. Nós vamos prosseguir nas próximas aulas com o estudo de sociedade limitada e depois com sociedade anônima e também vamos falar da empresa individual de responsabilidade limitada, tá bom? Um grande abraço a todos, pessoal, e se cuidem!